muito boa noite, deputado Eduardo Teixeira. Como é que olha estas propostas? Por exemplo, António Costa prometeu aumentar o número de escalões, a progressividade do IRS para desagravar a classe média. Diz também que a descida temporária da TSU para os trabalhadores vai ser obrigatória. Alguns dos pontos fulcrais desta entrevista. Antes de mais, boa noite, Carla. É de facto curioso estas constantes avanços e recuos de António Costa e acho que os portugueses já perceberam, por isso é que se calhar começa-se a dar sinais de que saudades tinham o Partido Socialista de António José Seguro, porque as contradições são constantes. António Costa começou por dizer que não faria promessas, depois começou por apresentar não sei quantos documentos, até que chega para já, e portanto não será com certeza o último, chega a algumas propostas que vão só ao encontro a vontades eleitoralistas. E estamos a falar das questões do IRS, das questões da TSU, de tantos assuntos, a questão da TAP, de uma forma que eu diria irresponsável, e agora vem até também, para além das contradições constantes, o plágio. Se há governo que tem posto no centro do debate económico, aliás, o acordo de parceria negociado em Bruxelas, é pura e simplesmente com base em duas premissas: economia e emprego. Hoje, a taxa de desemprego está inferior aos valores que se herdou no passado, em 2011. Tive a oportunidade hoje que tive um debate acerca dos problemas do Alto Minho, de debater quer com o Presidente da Comunidade Intermunicipal, quer com o Presidente do Politécnico e outras entidades, a questão da empregabilidade. Porque às vezes pode-se dizer, bem, há menos desemprego, mas há um menor número de emprego por motivos de maior imigração ou outros fatores. O Distrito de Viana do Castelo está com quase o mesmo nível de emprego em número que havia antes destes senhores do Partido Socialista governarem o país e na situação em que o deixarem. António Costa revela nessa entrevista que foi o número 2 de José Sócrates. Foge, como o diabo da cruz, tirar ilações em relação ao tema. Mas sabemos que José Sócrates também quer vitimizar-se. E há duas questões. Há quem dá entrevista e diz que os outros estão a construir um cenário de vitimização, ou os próprios a dizer. E, portanto, António Costa demonstra aqui alguma falta de solidariedade para com alguém que ainda, como já falamos aqui várias vezes, dificilmente... Teixeira, vou interromper o seu raciocínio, já volto a dar-lhe a palavra para neste momento. Continuamos com o comentário neste último jornal. Deputado Eduardo Teixeira, peço desculpa por interromper o seu raciocínio devido a esta notícia de última hora. Agora sim, podemos continuar. Falávamos da entrevista e das propostas que António Costa apresentou numa entrevista à SIC Notícias nesta quinta-feira. Sim, e falávamos de plágio, e falávamos de quando já não se tem muitas ideias e se tenta entrar no eleitorado de todas as formas possíveis e imaginárias, já se entra naquela em que há um governo que está a dar não os primeiros passos, mas os passos já há algum tempo, já são vários trimestres que Portugal está a crescer, Portugal tem uma balança comercial positiva, Portugal está-se a afirmar cada vez mais na internacionalização dos seus produtos, temos uma situação muito diferente daquela que herdamos de facto. E, portanto, António Costa agora vai ver o PST e o CDS a subir nas sondagens e vai pelo tema do emprego, quando o tema do emprego já lá vai muitos meses, foi o tema, aliás, para negociar quase 25 mil milhões de euros, sendo que 93% deste montante é para zonas como o Norte. E, portanto, demonstra muito desespero. Mas há uma questão também, Carla, que eu acho que é curioso nesta sondagem, que demonstra as contradições e a inconstância de António Costa. Agora já vem admitir coligações à esquerda, vai vendo o Bloco de Esquerda a subir, por exemplo, partido como o Bloco de Esquerda a subir, e a roubar o eleitorado ao Partido Socialista, e depois faz algo que é extraordinário. Vai admitir, e portanto, que as coligações não podem ser redutor do arco dos partidos tradicionais de governação. Já admite fazer acordos com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Não os disse os nomes em concreto, mas foi sublime na interpretação. Eu acho que, eu não sei, veremos falar das sondagens, mas da forma como ele quis que o antigo líder saísse
com base nas sondagens, demonstra não um nervosismo, mas um desnorte muito grande. E esta pergunta tem que se fazer. António Costa, muitas vezes, para quem foi já número 2 no governo de José Sócrates, para quem tem a experiência que tem, bem sabemos que a experiência foi muito penosa depois, em termos de consequência, para os portugueses, não pode estar a falar todos os dias, muitas vezes de forma diferente, sobre temas tão importantes que fizeram os portugueses sofrer tanto. E eu, sobre a entrevista de António Costa, eu fazia uma comparação com um artigo, não sei se a Carla leu hoje, de José Manuel Fernandes, antigo diretor do Público, que falava que não houve austeridade. Houve sim, nós não tínhamos dinheiro para os compromissos que tínhamos. Ninguém pode gastar a mais, porque senão isto estoura e estourou, e é a terceira vez que estoura nas mãos do Partido Socialista, e é a terceira vez que há um governo do Partido Social Democrata que retira e faz o país do fosso económico e faz reganhar a soberania, e portanto não há aqui a austeridade que anda-se a falar e que o Partido Socialista colou a palavra quase como algo que esqueceu que foi ele que negociou. Há sim um regrar que está a ocorrer e o retomar do relançamento da economia, que já não é de agora, já foi há muitos meses, e que Portugal está no caminho certo com Pedro Passos Coelho. Bem, o Telmo Mota começou aqui com uma análise que eu considero interessante, que é os políticos estão em fase de descredibilização. Porque eu talvez, porque vivemos muito da realidade do Parlamento, em que temos que ser conscientes e votar coisas que não possam implicar grandes custos para o Estado, para o qual o Estado não tem recursos, que deve estar a falar, com certeza, não dos partidos nem dos políticos que fazem parte da coligação, porque a forma como o país entrou na situação que entrou, o Partido Socialista tem, meu caro Manuel Mota, não digo a ti em particular que não foste governante, tem muita culpa. E António Costa tem culpa demais, foi o número 2 daquele governo. E, portanto, esta sondagem que nos é dada a conhecer era até a única que António Costa dizia que acreditava, que era a universidade feita pela Universidade Católica. O PS, e isto é bem demonstrativo que o PS não acerta na estratégia. O PS vive e está a viver no último ano de uma ilusão de tentar gerir o curto prazo para ver se com isso consegue baralhar o eleitorado e consegue tirar proveito eleitoral. Mas há uma questão que eu acho que é importante, meu caro António Mota. Desde março de 2013 que o PST não estava à frente de uma sondagem. Há mais de 2 anos. Vivemos fases complicadas, não foi por isso que perdemos o rumo. Não foi por isso que Pedro Passos Coelho não deixou de ter a certeza que aquele era o caminho certo, mesmo governando contra as sondagens, mesmo governando com a dificuldade de estar a regrar e não a dar como os políticos do passado deram, como se o saco do Estado fosse o saco sem fundo. Agora, desde que o António Costa chega a líder do partido e chegou eu lembro-me que diversas vezes falamos aqui sobre isso, que dizias que ainda estamos à frente e, portanto, o PS ainda está à frente e o PS tem que somar os dois valores do PST e do CDS, porque o CDS tinha uns valores muito diminutos, a rondar os 4%, que foi aqui dito que o PS estava à frente confortavelmente. Facto é que em poucos meses António Costa, porque ele não é líder há um ano, não é? Estamos a falar que só foi líder em outubro, desde outubro, fez a sondagem em outubro e dá-lhe 45%, a partir daí foi em queda livre e regredido 8 pontos percentuais. E vai fazer diversas experimentações para ver como é que cai melhor no eleitorado. Do lado do PST, continuamos com firmeza, com determinação, com primeiro o Estado, o país e muito depois os interesses de quem quer que seja, mas à frente do país. E se calhar é por isso que os portugueses estão a perceber que António Costa não é alternativa. Todos sabem que era o número 2 de um Partido Socialista e de um governo também antes de ser autarca que liderou o país e que pôs o país na situação terrível que pôs. Eu há bocado queria corrigir, Carla, porque depois não tive o direito de replicar, que o que o jornalista hoje falou acerca da austeridade, diz que o que aconteceu foi
que foi o fim da ilusão e o cair na realidade. Nós temos que cair na realidade que não podemos gastar o que não temos. Nós que temos que cair na realidade, António Mota, que não podemos gastar como o Estado se fosse saco sem fundo. Não podemos cair na realidade de gastar em endividar-nos. E esta sondagem é bem demonstrativa que não há alternativa no PS. Austeridade aos gregos. A aposta de António Costa vai acontecer a seguir a mais nada positivo. A aposta de António Costa nos últimos tempos era que o governo português falhasse. Não era o interesse nacional que ele estava em vantagem, era que a estratégia do governo falhasse, a estratégia do memorando que assinou, que até por nós foi revisto, falhasse, para que, com os erros do país, tentasse, à boleia disso, chegar ao poder, e por isso é que tinha 45%. Só que os portugueses já perceberam que nós não podemos estar a governar e portanto, a prometer coisas que sabemos que não vamos cumprir, que António Costa não tem como cumprir. Sim, e esta questão que tu desvalorizas de 1%, basta ver aqui o que o PS dizia quando António Costa estava com 45% e o PST tinha 28%. Fez sondagem de outubro de 2014. Pois, e nessa altura, António Costa dizia que não valia, não queria ganhar por um bocadinho. Queria ganhar de forma confortável e que não admitia acordos com ninguém. Agora, neste cenário, António Costa, que passa de 45 para 37 e a soma dos dois partidos passa para 38 e sobe tanto como o PS deixa, já admite acordos com a esquerda. Soma 1%. Porque há aqui uma diferença. Sobem é uma sondagem, Eduardo. Sim, não é uma sondagem, isto são dados oficiais. Em 10 sondagens. Agora, António Costa valorizava e é muito mau que durante estes meses andava numa estratégia de tentar que o governo, não era o governo, era o país, derrapasse e que os portugueses pagassem mais fatura por isso. Depois das propostas, uma única. Mas, senhores, avançamos para o próximo tema em análise, uma vez que continua o impasse na Grécia e todas as decisões estão adiadas para este sábado, na reunião do Eurogrupo. A indefinição está a destabilizar os mercados e a preocupar os criadores internacionais. Já esta noite, o primeiro-ministro grego anunciou que vai convocar um referendo depois de ter sido confrontado com um acordo de resgate difícil. E seguimos em frente para esta análise. Deputado Eduardo Teixeira, negociações entre a Grécia e credores com avanços e recuos, mas sem conclusões. Esta noite o Primeiro-Ministro diz que vai mesmo avançar para um referendo no país e pede a extensão do programa de ajustamento. Como é que olha para esta dificuldade de chegar a um acordo? Bem, de facto, cada vez nós percebemos menos a lógica que os gregos, ou melhor, o Syriza, está a levar nesta questão. Ninguém pode dizer que vai convocar um referendo e que vai defender um não no referendo, e em simultâneo vai dizer e continua a pedir a extensão do programa e uma verba que é expressiva, 16 mil milhões de euros. É muito dinheiro, porque a Grécia, a verdade dos factos, é que está a entrar em default. E está, neste momento, à beira do colapso financeiro e, portanto, no dia 30 de junho, já daqui a 4 dias, terá que pagar um valor muito expressivo ao FMI, o que somará ainda um valor ainda mais expressivo de muitos milhares de milhões ao BCE. E, portanto, também a situação que, fruto da política que tem sido desenvolvida pelo Syriza, estamos a falar que as receitas fiscais na Grécia decresceram 50% e claro que a situação é aflitiva e que tem que se aplicar algumas das verbas, as verbas de que se fala, vêm 10.900 milhões de euros que existiam para recapitalizar, por exemplo, a banca grega, que está a perder que todos os dias milhares de milhões de depósitos, vêm de 1.800 do próprio resgate e de 3.600 de mais-valias que foram realizadas com a dívida grega. A situação é absolutamente dramática e vemos um governo que prometeu aquilo que sabia que não ia cumprir, algo que estava bem explícito e que, portanto, ficamos todos bem cientes de que António Costa disse quando o Syriza ganhou, tentou-se colar aquele partido, porque sabe que a estratégia que está a ter era o primeiro dizer que não ia prometer nada e depois está a prometer aquilo que não pode cumprir. E isto é muito mau.
nós temos de ter um rumo e não podemos andar ao sabor do vento. O povo grego é um povo de navegantes, mas não, e o ditado não se aplica na parte em que ele deve ser aplicado, mas sim pela questão política. Nós temos que ser sérios politicamente, e esta questão do que se passa na Grécia é uma questão com certeza que implicará toda a Europa, mas nós não podemos andar constantemente em chantagens. E esta questão do referendo, repare, Carla, que a única coisa que sabemos é que são duas coisas. Pede o referendo, marca com uma semana, sem garantias. Já para o dia 5 de julho. Já para o 5 de julho, para o próximo domingo a seguir, portanto, no prazo de 10 dias, e em simultâneo, continua à espera que a Europa ponha o dinheiro, independentemente do referendo dizer que sim ou que não, mas o Governo quer dizer que não, e vai incentivar o não. É algo que é absolutamente irresponsável. Eu acho que o PS não percebe de facto o que está aqui em causa em relação a essa situação. Lamentavelmente, porque esse montante que percebem, Eduardo, que tem a ver com as mais-valias criadas nas obrigações, tem a ver com obrigações que foram obrigadas o BCE sentiu-se obrigado a comprar, que tinham uma taxa de juros e que, portanto, não podia ser um lado do juro. O juro era devido e o BCE recomprou dívida para salvar ainda mais a Grécia. E, portanto, não estamos aqui a falar nem de nenhuma agiotagem do BCE, nem do FMI, com certeza. Os juros acima de 7,5% a Grécia é uma situação muito diferente de Portugal. Como sabes, a Grécia tem quase o dobro, está a caminhar para o dobro da dívida face ao PIB, face à riqueza nenhum nacional. País aguentaria o que a está situação é absolutamente dramática. E quando estamos a falar, eu fico bem claro, Portugal conseguiu já em muito pouco tempo antecipar o pagamento de milhares de milhões de euros com sucesso para pagar menos taxas de juros porque tem condições vantajosas no mercado. Portugal está a reestruturar a dívida. O PS deveria ter vindo a não está a pagar dívida, agradecer este esforço de credibilidade que Pedro Passos Coelho tem lá fora e cá dentro. É a custa da qualidade de vida dos portugueses. Por isso é que é importante que esta sondagem está esse resultado. Os portugueses sabem quem governou e governará bem Portugal. Vamos terminar o comentário. Deputado Eduardo Teixeira, deputado Manuel Mota, muito obrigada pela presença neste último jornal. Encontramos de hoje a 8 dias. Muito obrigado.